Fúria Vermelha, Pierce Brown. Prólogo. Eu poderia ter vivido em paz, mas meus inimigos me trouxeram à guerra. Observo 1.200 dos seus filhos e filhas mais fortes, ouvindo um impiedoso dourado alar entre grandes pilares de mármore, ouvindo a fera responsável pela chama que tritura meu coração. Todos os homens não são criados iguais, declara ele. Alto, imperioso, uma águia de homem. Os fracos os enganaram. Eles diriam que os humildes deveriam herdar a terra, que os fortes deveriam alimentar os frágeis. Essa é a nobre mentira da democracia, o câncer que envenenou a espécie humana. Seus olhos penetrantes se fixam sobre os alunos reunidos. Você e eu somos ouro. Nós somos o fim da linha evolucionária. Nós nos sobrepomos ao monte de carne de homens, pastoreando as cores menores. Vocês herdaram este legado, diz ele, fazendo uma pausa, estudando os rostos na assembleia. Mas isso não é algo gratuito. O poder precisa ser reivindicado. A riqueza deve ser conquistada. Poder, domínio, o império adquirido a sangue. Vocês, crianças desprovidas de cicatrizes, não merecem nada. Vocês não conhecem a dor, nem sabem o que seus antepassados sacrificaram para que vocês pudessem ser colocados nessas alturas. Mas logo saberão. Logo nós lhes mostraremos a razão pela qual o ouro domina a espécie humana. E eu prometo, de todos vocês, apenas aqueles aptos ao poder sobreviverão. Mas eu não sou ouro, eu sou vermelho. Ele acha que homens como eu são fracos. Ele me considera idiota, sub-humano. Não fui criado em palácios. Não cavalgava nos prados, nem comia língua de beija-flor. Fui forjado nos intestinos deste mundo duro, afiado pelo ódio, fortalecido pelo amor. Ele está errado. Nenhum deles sobreviverá. Parte 1, escravo. Existe uma flor que cresce em Marte. Ela é vermelha e áspera e adequada ao nosso solo. Chama-se Haimanthus. Significa flor de sangue. 1. Mergulhador do inferno. A primeira coisa que você deveria saber a meu respeito é que eu sou o filho do meu pai. E quando eles vieram atrás dele, fiz o que pediu. Eu não chorei. Não chorei quando a sociedade televisionou o aprisionamento. Não chorei quando os ouros o julgaram. Não chorei quando os cinzas o enforcaram. Mamãe me bateu por causa disso. Meu irmão Kieran era quem deveria ser o estoico. Ele era o mais velho, eu o mais novo. Eu deveria chorar. Em vez disso, Kieran gritou como uma menininha quando a pequenina Eo enfiou um Haimanthus na bota esquerda do meu pai e correu de volta para o pai dela. Minha irmã Leana murmurou um lamento ao meu lado. Eu apenas observei e pensei, que vergonha ele ter morrido dançando, só que sem seus sapatos de dança. Em Marte não há muita gravidade, então você precisa puxar os pés para quebrar o pescoço. Eles deixam os entes queridos fazerem isso. Sinto meu próprio fedor dentro deste traje forno. Ele é feito de uma espécie de nanoplástico e é bem quente, como o nome sugere. Ele me deixa isolado da ponta dos pés à cabeça. Nada entra, nada sai. Principalmente o calor. A pior parte é que você não consegue enxugar o suor dos olhos. E pinica a beça quando goteja da faixa de cabeça, até formar poças nas solas dos pés. Sem falar no fedor que fica quando você mija. O que você faz o tempo todo? É preciso passar um montão de água pelo tubo de bebida. Imagino que um catéter poderia ser encaixado, a gente prefere feder. Os perfuradores do meu clã falam algumas baboseiras na Comunique Unidade, acoplada à minha orelha, enquanto subo na perfuratriz garra. Estou sozinho nesse túnel profundo no topo de uma máquina construída no formato de uma titânica mão de metal, uma mão que agarra e tritura o solo. Controlo os dígitos que derretem rocha sentado na cadeira, em forma de coldre na extremidade da perfuratriz. Exatamente no local onde o cotovelo do aparelho deveria estar. Lá, meus dedos se encaixam no interior das luvas de controle que manipulam as muitas perfuratrizes em forma de tentáculos, uns 90 metros abaixo de onde estou empoleirado. Para ser um mergulhador do inferno, dizem que seus dedos precisam se movimentar com a mesma rapidez de línguas de fogo. Os meus se movimentam com mais rapidez ainda. Apesar das vozes no meu ouvido, estou sozinho no túnel profundo. Minha existência é vibração, o eco da minha própria respiração, e o calor é tão denso e nocivo que dá a impressão de que estou envolto numa pesada coberta embebida de mijo quente. Um novo rio de suor começa a escorrer da faixa escarlate atada ao redor da minha testa e escorrega em direção aos meus olhos, queimando-os até eles ficarem tão vermelhos quanto meus cabelos ruivos. Antes eu tentava esfregar a cara para me livrar do suor, mas conseguia apenas coçar inutilmente o capacete do meu traje forno. Até hoje quero fazer isso. Mesmo depois de 3 anos, as cócegas e a irritação proporcionadas pelo suor continuam sendo uma tortura. As paredes do túnel ao redor do meu assento são banhadas num tom amarelo sulfuroso por uma coroa de luzes. O alcance da luz enfraquece, à medida que olho para o fino eixo vertical que escavei hoje. Acima, o precioso hélio 3 cintila como prata líquida, mas estou olhando para as sombras, à procura das víboras das cavidades que percorrem a escuridão em busca do calor da minha perfuratriz. Elas também vão comer seu traje.
mordendo a camada externa e depois tentando se enfurnar nas partes mais quentes que encontrarem, normalmente sua barriga, onde depositarão seus ovos. Já fui mordido antes. Ainda sonho com a maldita até hoje. Preta, semelhante a um fio espesso de petróleo. Elas podem ficar da grossura da coxa de um homem e com o comprimento de 3 homens, mas são os filhotes que nós tememos. Eles não sabem como dosar seu veneno. Assim como os meus, os ancestrais delas também vieram da Terra. Depois, Marte e os túneis profundos daqui as transformaram. É sinistro estar nos túneis profundos. Solitário. Além do barulho da perfuratriz, escuto as vozes dos meus amigos, todos mais velhos, mas não consigo enxergá-los um palmo acima de mim na escuridão. Eles perfuram bem mais acima, perto da boca do túnel que escavei, descendo com ganchos e cabos e se pendurando ao longo das laterais do túnel para atingir os veios pequenos de hélio 3. Eles escavam com perfuratrizes de 1 metro de comprimento, tragando os refugos. O trabalho ainda requer uma insana habilidade com pés e mãos, mas o fera dessa equipe sou eu. Sou o mergulhador do inferno. É preciso ter certas características. E sou o mais jovem a desempenhar essa função, na lembrança de todos. Estou nas minas há 3 anos. Você começa aos 13. Se tem idade para trepar, tem idade para trabalhar. Pelo menos foi isso que o tio Narol disse. Só que eu me casei apenas 6 meses antes, portanto não sei por que ele falou isso. Eu dança em meio aos meus pensamentos enquanto olho pelo visor do controle e deslizo os dedos em forma de garra da perfuratriz ao redor de um veio novo, derretendo e raspando a rocha para isolar o mineral sem destruí-lo. Eu. Às vezes é difícil pensar nela como algo diferente do que costumávamos chamá-la quando éramos crianças. Pequenina eu. Uma menina minúscula escondida embaixo de uma juba vermelha. Vermelha como a rocha ao meu redor, não um vermelho de verdade, um vermelho ferrugem, um vermelho como nosso lar, como Marte. Eu tem 16 anos também, e ela pode ser como eu, de um clã de escavadores de terra vermelhos, um clã de canções e dança e solo, mas ela podia ser feita de ar, do éter que une as estrelas para formar uma colcha de retalhos. Não que eu já tenha visto estrelas. Nenhum vermelho das colônias de mineração vê as estrelas. Pequenina eu. Eles queriam casá-la quando ela completou 14 anos, como todas as meninas dos clãs. Mas ela tomou uma quantidade menor de ração e esperou que eu completasse 16 anos. Matrimonidade para os homens, para poder deslizar aquele cordão no seu dedo. Ela disse que sabia que nos casaríamos desde que éramos crianças. Eu não sabia. Ei, espere, 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 tio Narol grita no canal da Comunique Unidade. Darrow, espere, rapaz. Meus dedos ficam congelados. Ele está bem acima de mim com o restante do grupo, observando meu progresso na sua unidade cefálica. Ah, que fogo é esse? Pergunto perturbado. Não gosto de ser interrompido. Que fogo é esse? Pergunta o mergulhadorzinho do inferno, diz o velho Barlow com uma risadinha. Uma bolsão de gás. É isso o fogo, dispara Narol. Ele é o cabeça falante para nossa equipe de mais de 200 trabalhadores. Espere, chamando uma equipe de varredura para conferir as particularidades antes que você mande todos nós para o inferno. Aquele bolsão de gás? É pequenininho, digo. Aquilo é mais uma borbulha de gás. Eu cuido dele. 1 ano na perfuratriz e ele acha que sabe distinguir a cabeça do rabo, moleque insolente, acrescenta o velho Barlow secamente. Lembre-se das palavras do nosso líder dourado. Paciência e obediência, meu jovem. Paciência é a parte principal do valor. E obediência é a parte principal da humanidade. Escute os mais velhos. Não dou atenção ao epigrama. Se os mais velhos pudessem fazer o que eu faço, talvez escutar tivesse seus méritos. Mas eles são lentos na mão e na mente. Às vezes tenho a sensação de que eles querem que eu seja exatamente como eles, sobretudo meu tio. Eu estou no meio de uma extração importante, digo. Se vocês acham que existe um bolsão de gás aí, posso dar uma descida e fazer a varredura manualmente. Fácil, sem lenga-lenga. Eles vão vir com um sermão pedindo cautela. Como se cautela alguma vez tivesse ajudado algum deles. Não ganhamos uma láurea há séculos. Ah, quer deixar a Eo viúva? Diz Barlow rindo, a voz estalando devido à estática. Por mim tudo bem, ela é uma gracinha. Perfure aquele bolsão e deixe-a pequena para mim. Posso ser gordo e velho, mas minha perfuratriz ainda faz estragos. Um coro de risos vem dos 200 perfuradores acima. Os nós dos meus dedos ficam brancos quando agarram os controles. Escute o tio Narol, Darrow. É melhor ficar afastado até a gente fazer uma leitura, acrescenta meu irmão Kieran. Ele é 3 anos mais velho do que eu, o que faz com que ele se ache mais sábio, mais conhecedor. Ele sabe apenas o que é a cautela. Teremos tempo suficiente. E tempo? Cacete, isso vai levar horas, rebato. Eles estão todos contra mim nisso. Estão todos errados e são lentos. E não entendem que a Láurea está a apenas um gesto ousado de distância. E mais, eles duvidam de mim. Você está agindo como um covarde, Narol. Silêncio do outro lado da linha. Chamar um homem de covarde? Uma maneira não muito boa de obter sua cooperação. Eu não deveria ter dito isso.
Por mim, você pode fazer a varredura por conta própria. Guincha Loran, meu primo e filho de Narol. Se você não fizer, os Gamas serão tão bons quanto os Ouros. Eles terão uma Láurea pela 100ª vez. A Láurea. 24 clãs na colônia de mineração subterrânea de Licos. Uma Láurea por bairro. Significa mais comida do que você consegue comer. Significa mais queimadores para fumar. Cobertas importadas da terra. Zurrapas de âmbar das melhores marcas da sociedade. Significa vencer. O clã dos Gamas tem isso desde sempre. Então, para nós dos clãs menores, o que existiu sempre foi a cota. Apenas o suficiente para sentir o gostinho. Eô fala que a Láurea é a cenoura que a sociedade segura na nossa frente. Sempre há uma distância inalcançável para nós. Há uma distância suficiente para que saibamos o quanto somos realmente pequenos e o quão pouco podemos fazer a respeito. Deveríamos ser os pioneiros. Eô nos chama de escravos. Eu apenas acho que nunca tentamos com muito afinco. Nunca assumimos os grandes riscos por causa dos velhos. Loran, pare de falar em Láureas. Se a gente atingir o gás, vai perder todas as porras das Láureas até o juízo final, garoto. Rosna tio Narol. A voz dele está engrolada. Eu praticamente consigo sentir o cheiro de bebida através da comunico-unidade. Narol quer chamar uma equipe de sensores para proteger o rabo dele. Ou então está com medo. O bêbado nasceu mijando nas calças de tanto medo. Medo de quê? Dos nossos chefes, os Ouros? Dos seus capangas, os cinzas? Quem pode saber? Poucas pessoas? Quem se importa? Menos pessoas ainda. Na verdade, apenas um homem se importava com meu tio, e ele morreu quando Narol puxou seus pés. Meu tio é fraco. Ele é cauteloso e bebe sem moderação, uma pálida sombra do meu pai. Suas piscadas são longas e duras, como se lhe fosse doloroso abrir os olhos para voltar a enxergar o mundo. Não confio nele aqui embaixo nas minas, nem em qualquer outro lugar, para ser sincero. Mas minha mãe diria que eu deveria escutá-lo. Ela me lembraria que eu deveria respeitar os mais velhos. Muito embora eu seja casado, muito embora eu seja o mergulhador do inferno do meu clã, ela diria que meus machucados ainda não se transformaram em calos. Eu obedecerei, mesmo que isso seja tão enlouquecedor quanto as cócegas do suor no meu rosto. Beleza? Murmuro. Aperto o cabo da perfuratriz e espero meu tio chamar da segurança da câmara acima do túnel profundo. Isso vai levar horas. Faço as contas, 8 horas até o apito. Para bater os Gamas, preciso manter uma taxa de 156,5 kg por hora. Vai levar 2 horas e meia para a equipe de varredura chegar aqui e fazer o trabalho que tem de ser feito, na melhor das hipóteses. Portanto, vou precisar extrair 227,6 kg por hora depois disso. Impossível. Mas se eu for em frente e arrebentar a tediosa varredura, o prêmio é nosso. Imagino se tio Narol e Barlow sabem o quanto estamos próximos. Provavelmente. Talvez nem imaginem que alguma coisa possa valer tamanho risco. Devem achar que a intervenção divina destruirá nossas chances. Gama vence a Láurea. É assim que as coisas são, e é assim que sempre serão. Nós de Lambda tentamos apenas sobreviver com o nosso limitado estoque de alimentos e com nossos escassos confortos. Nenhuma ascensão, nenhuma queda, nada vale o risco de mudar a hierarquia. Meu pai descobriu isso na ponta de uma corda. Nada vale arriscar a própria vida. No meu peito sinto a faixa matrimonial de cabelo e seda pendurada num cordão no pescoço e penso nas costelas de Eô. Vou ver um pouco mais de coisas magras em meio à sua pele nesse mês. Contra minha vontade, ela vai pedir migalhas às famílias Gamas. Vou agir como se não soubesse. Mas ainda assim teremos fome. Eu como muito, porque tenho 16 anos e ainda estou crescendo. Eô mente e diz que jamais teve muito apetite. Algumas mulheres se vendem por comida ou itens de luxo aos latões, cinzas, para usarmos a terminologia técnica. As tropas da guarnição da sociedade da nossa pequena colônia mineradora. Ela não venderia seu corpo para me alimentar. Venderia? Mas fiquei pensando no assunto. Eu faria qualquer coisa para dar comida a ela. Olho para baixo, por cima da borda da minha perfuratriz. É uma distância grande até o fundo do buraco que escavei. Nada além de rocha derretida e perfuratrizes sibilantes. Mas antes de eu saber o que é o que, já estou sem minhas correias, scanner na mão e saltando no buraco de 100 metros na direção das garras da perfuratriz. Meu corpo vai batendo de um lado e de outro entre as paredes verticais da mina e o longo e vibrante corpo da perfuratriz, para diminuir minha queda. Eu me certifico de que não estou próximo de nenhum ninho de víboras das cavidades quando estico um braço para me segurar numa engrenagem pouco acima dos dedos da perfuratriz. As 10 perfuratrizes brilham por causa do calor. O ar cintila e distorce. Eu sinto o calor no rosto, sinto-o apunhalando meus olhos, sinto-o doer na minha barriga e nos colhões. Essas perfuratrizes derretem seus ossos se você não for cuidadoso. E eu não sou cuidadoso, sou apenas ágil. Eu me abaixo mão sobre mão, indo primeiro com os pés entre os dedos da perfuratriz, de modo que possa baixar o scanner até bem próximo do bolsão de gás para poder efetuar a leitura. O calor está insuportável.
E o ar nos meus pulmões é tão quente que mal dá para respirar. Isso foi um erro. Vozes gritam para mim através da comunique unidade. Quase roço uma das perfuratrizes enquanto me abaixo para chegar perto o bastante do bolsão de gás. O scanner pisca na minha mão ao fazer a leitura. Meu traje está borbulhando e eu sinto um cheiro doce e penetrante, semelhante a melaço queimado. Para um mergulhador do inferno, esse é o cheiro da morte.